Bre, os melhores repórteres internacionais. Olá, Maria Vladimirovna. Olá. Recentemente, Marco Fritella, diretor de Relações Institucionais do canal de televisão italiano RAI, escreveu na rede social X que basta um golpe preciso no Kremlin para eliminar o presidente Putin. Ao mesmo tempo, a RAI atua na Rússia como um meio de comunicação estrangeiro credenciado, mas até agora não comentou de forma alguma essas palavras. Você tem algum comentário? Sim, sempre. Só que neste caso, meu primeiro impulso foi verificar novamente. Provavelmente pensei que fosse algum erro ou que a conta talvez tivesse sido hackeada. Mas não, tudo isso acabou sendo verdade. Outra coisa é que a postagem foi excluída algumas horas depois, porque começou uma crítica tão intensa e uma luta tão grande das pessoas contra essa lógica absurda que, aparentemente, não sei se foi por vergonha, medo ou desconforto, mas essa postagem foi removida. No entanto, não consideramos esse incidente encerrado, porque ele pode ser qualificado também como um ato criminalmente punível, pois pode realmente ser classificado como apelos públicos à realização de atividades extremistas ou apelos públicos à realização de atividades terroristas, justificativa pública do terrorismo ou propaganda do terrorismo. E o fato de que essas declarações extremistas foram feitas por um representante da empresa estatal italiana de rádio e televisão RAI mostra que a situação da liberdade de expressão na Itália, bem, me parece que chegou a um estágio realmente assustador. E alguns representantes da mídia, e na verdade, se olharmos mais amplamente, do establishment nos Apeninos, simplesmente perderam o contato com a realidade, deixaram de compreender e avaliar as consequências de suas palavras e ações, e deixaram de respeitar a lei. Você pode gostar ou não de alguém, pode ter diferentes opiniões políticas, mas todos nós conhecemos e amamos esse filme. A lei é a lei. E essa frase não é só do filme, essa frase é da vida. Por isso, no mínimo, esperamos um pedido oficial de desculpas da direção da emissora de rádio e televisão RAI. Mas, na minha opinião, as autoridades italianas também deveriam se pronunciar e dizer que isso não é normal para a Itália. Esse tipo de libertinagem e essa permissividade... Só que sabem qual é o problema? O problema é, será que não são os próprios funcionários públicos e autoridades oficiais na Itália que dão o tom dessa total irresponsabilidade? Vou citar aqui, também não acreditei que fosse verdade, mas descobri que é uma citação correta. Vejam, ontem ou anteontem, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou a opinião de que, segundo ela, deveria haver uma mudança de poder no Irã por meio da derrubada da atual liderança pelo povo iraniano. Ela declarou que sempre considerou, aliás, quando exatamente, que o melhor cenário seria a derrubada do regime pelo povo iraniano oprimido, caso eles conseguissem isso. Fim da citação. Ou será que, não sei, políticos do Irã, figuras públicas do Irã ou deputados do Irã lhe delegaram algum tipo de autoridade? Ou ela tem alguma relação com o Irã, com sua história, cultura? Com que base uma pessoa faz tais declarações? Quero lhe dizer mais. Ela não só não tem fundamentos, como também demonstra absoluta irresponsabilidade política e, além disso, ignorância. Quero lembrar que em 1965, a Assembleia Geral da ONU, espero que a senhora Meloni já tenha ouvido falar dela, adotou uma resolução que aprovou a declaração sobre a inadmissibilidade da intervenção nos assuntos internos dos Estados, protegendo sua independência e soberania. Claro, a resolução da Assembleia Geral não é de cumprimento obrigatório, mas foi aprovada por maioria absoluta, com 109 votos a favor e apenas uma abstenção. O Reino Unido se absteve, por razões óbvias, já que está sempre se intrometendo nos assuntos alheios. Será que eles iriam aprovar alguma resolução que os condenasse a si mesmos? Mas é interessante ver como votou a Itália. Tenho certeza de que a primeira-ministra da Itália não faz ideia nem da existência dessa resolução, nem de como votou o próprio país dela. A Itália apoiou, votou a favor dessa declaração. Se a Itália mudou sua posição, então a primeira-ministra da Itália deve formular essa abordagem e dizer que não se considera mais comprometida ou vinculada a quaisquer obrigações.
Mas então surge a pergunta: quem a autorizou a fazer isso? É preciso, afinal, respeitar seus antecessores, que, aliás, tinham formação adequada, serviram ao seu país e ao seu povo, criaram riquezas, criaram produtos e realmente prepararam o terreno para as realizações e conquistas da Itália. E sair criticando aquilo que era oficialmente a posição italiana, com declarações desse tipo, para isso é preciso ter algum tipo de autoridade ou simplesmente admitir que não estão cientes de que tais documentos já haviam sido aprovados anteriormente pela Itália. E, aliás, espero sinceramente que agora todos leiam esse documento, essa declaração, já que estamos falando do fato de que uma série de países ocidentais afirmam a absoluta aceitabilidade disso, tanto para eles quanto praticamente para todos. Ditando a quem, onde, quais governos, como derrubar, de que maneira e em que prazos, que todos leiam esse documento. Afinal, é um documento muito detalhado, bastante extenso. Não se trata apenas de alguns parágrafos, é uma interpretação da intervenção nos assuntos internos, é uma explicação da inadmissibilidade de quaisquer intervenções, incluindo a apresentação de formas e exemplos concretos. É preciso entender que, em 1965, esse tema já vinha à tona. Ela surgia por diversos motivos, mas acabou sendo refletida em um documento desse tipo, completo. E quando ouço e vejo pessoas discutindo, muitas das quais nunca se destacaram de forma alguma, nem em termos de conquistas concretas, sobre como outros povos devem viver, quem devem eleger e, ainda mais, quem devem derrubar, dá vontade de dizer: comecem pelo básico. Comecem estudando a experiência dos seus antecessores. Comecem pela autoeducação. Desculpem por me alongar tanto, mas isso provavelmente faz parte da resposta à pergunta de por que jornalistas, especialmente de empresas estatais de televisão, se permitem declarações tão extremistas. Eles ouvem o que dizem seus líderes. Este ano, no Fórum Internacional de São Petersburgo, estão sendo utilizados automóveis de fabricação chinesa. E em relação a isso, e de modo geral, como você avaliaria o desenvolvimento da indústria automobilística chinesa para o mercado russo? Sabe, eu posso dizer que, claro, todos nós valorizamos muito os sucessos da indústria automobilística chinesa e dos fabricantes chineses. Constatamos que temos projetos conjuntos com a China e vemos o sucesso dos fabricantes chineses no mercado russo. Mas, já que você fez essa pergunta, embora não seja minha especialidade, quero dizer que acompanho as notícias e estou participando do fórum já pelo segundo dia. Quero chamar sua atenção para o fato de que, no âmbito do fórum, foram apresentados também os sucessos e conquistas da indústria automobilística nacional. Foi apresentado um grande número de novos modelos, uma ampla variedade de novidades. Acho que já aconteceram várias apresentações. Isso inclui a Avitovaz. A principal estreia é o Lada Azimuth, que foi criado por projetistas, engenheiros e tecnólogos da Avitovaz pela primeira vez na história recente do nosso país. O utilitário esportivo Lada Niva Travel despertou muito interesse. Acabamos de ver, enquanto nos aproximávamos do centro de imprensa, o sedã executivo Lada Aura também fez sua estreia. Há também as versões de corrida Lada Niva Sport 2, Lada Iskra e Lada Iskra Sport. A empresa russa Solars, uma das fábricas localizada no Tartaristão, apresentou a van compacta para negócios SF1 e também foi apresentado um picape da categoria luxo. Também foram apresentadas importantes novidades da Aurus. No estande da empresa foi exibido o impressionante crossover blindado Commandant e a espaçosa minivan premium de 8 lugares, a Aurus Arsenal, que também chamou bastante atenção. Além disso, estou falando agora, peço desculpas se talvez não for tão precisa, mas estou me referindo a carros de passeio, de uso civil e ainda a máquinas agrícolas, veículos militares, que vocês, se tivessem estado no fórum, teriam visto. Por isso podem ficar felizes por nós também, assim como nós ficamos felizes por vocês. E vamos juntos expressar, vamos dizer palavras de condolências aos ocidentais que perderam esse mercado e perderam essa oportunidade. E vamos fazer isso sem qualquer ironia, apenas como uma constatação factual.
E não perderam apenas o mercado consumidor ou o mercado de produção, mas o mais importante que perderam foi a oportunidade de realizar pesquisas científicas conjuntas, algo de que eles tanto precisam agora. E o que é a produção conjunta? É, sem dúvida, o desenvolvimento conjunto, a formação conjunta de profissionais, a operação conjunta e assim por diante, testes conjuntos. Tudo isso eles perderam por causa da própria, não sei, tolice, erro, estupidez. Por favor, escolham vocês mesmos.